E aí, rapaziada, tudo certo? Tô trazendo um conteúdo diferente hoje. Eu quero contar a minha experiência com vocês, algo mais pessoal. Como foi minha experiência como DJ, 7 anos trabalhando nessa área. E se vale a pena hoje em dia, né? Ah, Bruno, você parou de atuar nessa área porque não vale a pena? Fica até o final do vídeo que eu vou responder pra você, tá? Vamos deixar esse suspense aí. Então, cara, vamos começar desde o início, né? São 7 anos aí de experiência. Eu comecei... Cara, o meu primeiro contato com a música eletrônica foi uma rave. Eu descobri a data hoje. Sem querer, fui entrar no meu Facebook e descobri a data. Foi no dia 31 de maio de 2015. Foi o primeiro rolê eletrônico que eu fui. Eu nem ouvia nada, não sabia nem quem era. Tipo, conheci o nome assim e tal, mas não era uma coisa que tava no meu dia a dia ali de eu ouvir o artista, que no caso era o Chapeleiro. Fui num rolê dele lá em Itaquera. Cara, não gostei do rolê, o rolê é aleatório, não foi legal a minha experiência nesse primeiro rolê. Não foi daí que me despertou a curiosidade, eu só fui só porque uns amigos me chamaram e achei que ia ser legal o rolê. Mas, 15 dias depois, eu acho, 15 dias, um mês depois, eu recebi um convite pra mim ir pro The Edge, primeira vez. Cara, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, um amigo, eu nem lembro como que eu fui, mas nem dinheiro eu tinha, cara, não tinha 80 reais, na época era 80 conto pra você entrar no The Edge. Cara, eu lembro que quando eu entrei naquilo ali, passa, mano, tipo, é aqueles momentos que sua cabeça faz assim, ó. Tipo, nossa, isso aqui existe, cara. Mano, você abriu um universo. Você abriu um universo pra mim. Foi algo muito positivo, assim, tipo, eu fiquei muito... Cara, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, muito curioso, saber como que funcionava tudo aquilo, como que o DJ conduzia a pista, como que fazia pra tocar naquele lugar. E, cara, eu me agarrei ali nos amigos que me chamaram pra aquele rolê ali, e eles já tocavam, e a gente ficou bem brother, assim, fui aprender a tocar, né? E eu tava num período onde eu precisava entrar numa faculdade, né? E eu tinha feito ETEC durante 3 anos, dos meus 15 aos meus 18 eu fiz ETEC de eletrônica, e meu pai achou que eu ia fazer alguma coisa voltada para engenharia, essas paradas todas. Então assim, eu tive que falar, né, pra família que eu não queria fazer aquilo, eu queria ser DJ. Então foi meio complicado, assim, foi uma das conversas difíceis que eu tive que ter com meu pai, mas no começo ele ficou bem receoso, mas depois ele falou que tá lá comigo, que ia me apoiar, então só que ele falou que ele não ia pagar toda a faculdade, e tá certíssimo. Então eu tava trabalhando, eu comecei a trabalhar e metade do meu salário já ia só pra pagar a faculdade. Meu pai pagava o restante. Então eu lembro que até hoje as mensalidades eram uns R$1.200, eu pagava 600, meu pai 600. E aí, cara, eu fiz faculdade de fonografia. Na época, em 2015, cara, eu comecei em 2016 a faculdade. Cara, na época, assim, cara, era o melhor investimento pra quem gostaria de trabalhar na área, assim, sacou? De lá que saiu o Victor Ruiz, de lá que saiu o Kalil, lá que saiu um monte, assim, uma galera, o Ecologic, que hoje trabalha com rap, trap, é dessa faculdade também, teve os mesmos professores que eu. Então, cara, foi assim, uma parada muito foda. Foi uma época muito feliz, assim, na minha vida, muito conturbada e muito feliz ao mesmo tempo. Mas, assim, eu não aprendi tanto em tocar, em produzir música. A faculdade, assim, meio que, cara, tudo que eu paguei durante esses 2 anos aí foi mais pela experiência e de conhecer pessoas. Porque isso aí mudou tudo, cara. Mudou tudo, assim, pra minha vida, mano. Mudou tudo. Eu fui aprender a produzir música depois da faculdade, mano. Depois da faculdade que as coisas começaram a deslanchar pra mim em questão de produção. Mas em questão de network, a faculdade, assim, foi a melhor coisa que ela me deu, que ela me proporcionou, foi isso. E então fiz a faculdade 2 anos. Quando eu saí de lá, aí que tá a importância do network, de você conhecer pessoas. Durante a faculdade, eu mal falava eu falava com todo mundo, mas eu falava pouco com um cara chamado Kaique. Eu falava pouco com ele. A gente ia pros rolês e tudo mais, mas a gente não era um brothers, sacou? Só que a gente se aproximou depois que eu saí da faculdade. Depois que a gente terminou a faculdade, a gente se aproximou. E ele fazia
ele conhecia uma galera que fazia rolê na Paulista, que se chamava Underground Movement e Tecno de Rua. Quando ele me apresentou pra essa galera, cara, as coisas foram desenrolando e comecei a ajudar eles e tudo mais. Quando foi ver, fazia parte do coletivo ali. E ali, mano, o meu foco de 2018 até 2021, cara, foi só produzir aquele evento, fazer aquele evento crescer, produzir música, produzir as minhas músicas e tocar em grandes eventos. Esse era o meu objetivo. Cara, eu fui muito feliz, mano. Fui muito feliz nessa trajetória aí até a pandemia. Até a pandemia, assim, cara, eu saí de um cara que era muito tímido, né? Eu sempre falo disso aqui no canal, que eu era uma pessoa muito tímida e... Pô, teve um evento, cara, que a gente fez que tinha mais barata no rolê. Juro pra vocês, mano, tinha mais barata do que pessoas. Tipo, tinha 10 pessoas no rolê. Um rolê que flopou demais, mano. Flopou demais. E tinha muita barata e pouca gente. E, cara, a gente saiu de um evento desse pra fazer eventos em 3 anos. A gente fez pelo menos 3, 4 vezes pra rolê pra mais de 5 mil pessoas, sacou? Então, eu tive umas experiências, assim, muito foda. Teve a pandemia, a gente ficou em casa e aí muita coisa mudou quando a gente voltou depois de um ano e meio, assim. Muita coisa mudou, como a gente era um coletivo, depois da pandemia, cada um teve um objetivo diferente, então a gente meio que abriu mão desse rolê de fazer. Eu também já não estava muito afim. A gente até fez um rolê muito legal que tem no YouTube, que deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ó, isso aqui, vocês vão encontrar muitas das coisas que eu fiz, principalmente em vídeo, obviamente. Então, teve um rolê depois da pandemia, que é esse aqui, ó. Depois vocês entram nesse aqui, tá mostrando o meu, tá? Esse aqui, ó, Soul Cave Club. Cara, muito foda esse rolê aqui, esse rolê foi muito legal. Engraçado, os rolês que eu sempre quis tocar em 2019, 2020, eles aconteceram só depois da pandemia, né? Só depois da pandemia. E por que eu parei, cara? Porque já não tava mais conciliando. Eu comecei a trabalhar com vendas em 2021, logo depois da pandemia. Eu tava numa fase onde, cara, eu queria grana, mano. Eu queria fazer dinheiro. Eu já não queria mais ficar só investindo grana nisso e não ter dinheiro pra viver a experiência, pô. Pô, eu não tinha grana pra sair com uma mina num date, mano. Não tinha grana, sacou? Já falei aqui no vídeo pra vocês. Hoje, cara, hoje a vida que eu tenho aqui, eu sou muito abençoado. Cara. Conquistei bastante coisa, mas é uma realidade totalmente diferente, cara, de 4 anos atrás. Totalmente diferente, cara. Eu não tinha um puto no bolso, não, mano. E vivia ansioso, e aí falei, cara, como que eu consigo tirar essa minha ansiedade aqui, essa ansiedade social, com ganhar grana, com fazer grana, e descobri a função de um vendedor. Fui trabalhar no shopping. E aí no shopping, como você trabalha você sempre trabalha de sábado, final de semana, você sempre tá trabalhando, pô, me apertou muito, mano, pra trampar pra fazer os corres, sacou? Porque puxava muito, mano. Era uma energia muito grande, mano. Tinha que fazer uns corre nervoso, mano. E aí a minha rotina já não dava. Eu já tava meio cansado dos rolês. E aí tomei uma decisão de parar, cara. Sacou? Falei, pô, vou parar, não quero continuar. Por mais que vivi bons momentos com isso, mas acredito que eu tô num novo ciclo, tô querendo novos ares, novas coisas pra minha vida, e eu não sabia o que era, mas eu parei, mas eu não sabia o que era, né? Então assim, vamos lá, eu separei alguns tópicos aqui, vamos olhar. Falei pra vocês um pouco da minha história, quais são os desafios, né? Vamos falar um pouco dos desafios. Cara, os desafios principalmente é o financeiro. Pra quem quer trabalhar como DJ, quer viver DJ, produtor. Quando eu digo DJ produtor é tipo, mano, minha referência é o Vintage, minha referência é Kenny Music, Adriatic, nessa pegada assim. Cara, você vai ter... Se você não for bem de grana, se você for um CLT normal, assim, cara, tu vai ter muita dificuldade, mano. Muita dificuldade financeira de poder monetizar isso daqui. Então, por exemplo, as gigs, elas não são constantes. Por mais que você olhe ali na internet, cara, esses top DJs, eles são minoria, pô. Eles são minoria. Se você for olhar, eles sempre estão tocando nos mesmos rolês ou no rolês deles.
deles. Detalhe, ou no rolê deles. Então, cara, é muito apertado financeiramente. Você tem que investir uma grana e o retorno nunca vem. Você sempre fica, sabe? Tipo, pelo menos a minha experiência que eu tive e de amigos, que hoje eu continuo tendo amigos que trabalham com isso, cara, é sempre muito puxado, pô. Sempre muito puxado. Então, quais são as alternativas que você tem pra monetizar? Cara, tu vendeu um curso online, tanto de discotecagem, para você ensinar a galera a discotecar, ou de mix e master, ou de produção de música. Né? Você pode fazer um curso online, ou você pode dar aula presencialmente. Eu tenho um amigo que faz isso. Cara, ele sobrevive disso. Ele dá aula tanto de discotecagem como de produção musical, produção de música. Você pode fazer serviço de mix e master, você pode ser um ghost producer, ou seja, tem gente que não gosta de produzir, mas precisa produzir. Então você cobra um valor e você produz a música ali pra pessoa e vende aquela música pra ela. Sacou? Você vende a música pra pessoa, você pode ganhar por royalties. Por incrível que pareça, cara, eu achei que eu nunca ia conseguir isso, mas eu já ganhei uma boa grana, mano, com royalties, mano. Eu já ganhei R$600, mano, com royalties. R$600, mano. Que é tipo, o que é royalties? Você cria as músicas, tá ligado? E aí essas músicas você tem que lançar por uma gravadora. E aí essa gravadora, ela utiliza alguma plataforma de distribuição. A sacada do negócio é você procurar gravadoras que usam sempre a mesma distribuidora, sacou? Foi por isso que eu consegui uma grana legal. Porque aí todas as suas vendas ficam centralizadas naquela plataforma. Quando você atinge $100 de vendas, em música eletrônica rola muito disso, de você comprar a música para você poder tocar. Então, isso te gera uma renda. Quando você vende... Então, é tudo em dólar. A sua música, quando você lança ela, os caras pagam tipo $3, $2. E aí você vai juntando, ela vai fazendo um cálculo a cada trimestre. Eu tenho um vídeo nesse meu canal aqui, nesse meu canal como DJ, eu vou deixar ele aqui no card, tá? Tanto no card quanto no link na bio, que eu falo mais sobre essa parada de royalties. E eu explico detalhadamente como eu consegui esses R$600 e quais são as estratégias que eu utilizei que deu certo, cara. E que ninguém me ensinou, mano. Foi experiência, foi na tentativa e erro. E que, cara, se eu voltasse a produzir, com certeza eu iria fazer nesse formato, tá? E outra forma de você monetizar é a gig, né? Que aí são as festas. Cara, e aí rola, né? Essa parada que eu comentei com vocês, que mesmo nomes fortes na cena, cara, eles têm dificuldades, mano. Tipo, nomes fortes que eu digo, tipo, mano, DJs de 30 anos, mano, de carreira. Tem dificuldades, velho. Tem dificuldades financeiras, mano. Então, muitos deles vão lá e se tornam professores pra ensinar discotecagem. Muitos DJs, amigos meus, cara, eles trabalham como design, mano. Design. Então, que é uma forma dele conseguir design, social media. Muitos deles trabalham com isso porque eles conseguem trabalhar dentro de casa e fica menos cansativo a rotina, porque é puxado, mano. Você trabalhar, que nem na minha rotina lá, eu trabalhava no shopping da meio-dia às 10 da noite. Cara, era puxado, mano. Era puxado, ainda tu tinha que ir pro rolê e tal, mano, era osso. A minoria vive 100% da música. Cara, isso é muito verdade, mano. Isso é muito real. A galera vê só mano, só vê o glamour do negócio, sacou? Mas não é, mano. Não é, mano. Tem muita gente que trabalha em escritório, muita gente que tem um segundo trampo. Eu mesmo, quando eu trampei, quando esse era meu foco, cara, eu me virei. Fui trabalhar de caixa, fui trabalhar de motorista de aplicativo, fui monitor da Forma Turismo. Mano, eu fui me virando, sacou? Até que eu entrei pro mundo das vendas. Então não é esse glamour todo que você vê por aí. E, mano, pra você se destacar, você precisa se diferenciar de alguma maneira, tá ligado? Então não basta só, mano, você ser um ótimo DJ, sacou? Não basta só você ter uma música muito foda. Mano, a sua música, pra ela ter uma prova social muito forte, DJs grandes precisam tocar ela. Esse é o primeiro ponto. Eles precisam tocar ela. Você precisa criar a sua festa, mano, o seu coletivo, sacou? A gente, muito do nosso sucesso, e nosso sucesso que eu digo é o Tecno de Rua, que foi o evento que fez a gente movimentar, sair de um evento de 10 pessoas para
3.000 pessoas, foi porque a gente se uniu em 4 pessoas, cada um era bom numa coisa, e todo mundo dividiu os custos, mano. Então isso é uma maneira de você conseguir criar uma festa e diminuir os custos, sacou? E diminuir os afazeres também, porque cada um era responsável por alguma coisa. Então criar um coletivo e fazer collab, mano. Então, por exemplo, você tem uma festa e um outro amigo seu de outro estado tem uma festa. Cara, tu faz collab, tu faz um network ali com o cara e fala, mano... se ele já tem um rolezinho que cresceu, você pode negociar com o cara, tipo, cara, vamos negociar, eu toco aí na tua festa, tu toca na minha, faz essa ponte, sacou? Tem muito disso. E aí a gente vai entrar num assunto polêmico, que a galera vai falar assim, pô, existe panela? Cara, panela... Pra mim, é tipo, quando é sempre as mesmas pessoas, né, que tocam no rolê. Tem esse lado de vocês olharem e falar, pô, existe só panela, só as mesmas pessoas que tocam e tudo mais. Eu acho que isso vai muito da filosofia de cada coletivo, de cada pessoa. Por exemplo, eu posso falar pelo nosso coletivo. Cara, a gente dava muita oportunidade pra pessoas novas. Muita oportunidade. Muita oportunidade. Mas quem olha de fora assim, acha que é panela, porque vê sempre as mesmas pessoas, só que elas têm que entender que essas mesmas pessoas que tocam é as mesmas pessoas que sempre ajudam. Sacou? Mas eu entendo também que é um lado complicado, mano, porque, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a ficar desgastado com a música é que, cara, muitas das vezes, mano, você tem que ficar, tipo, ir pros rolês pra fazer uma média, tu tem que conhecer uma pessoa que, mano, tá ligado? A pessoa... Falando real, a pessoa é um pau no cu, sacou? Tipo, rola umas paradas dessas assim, mano, e aí eu fui me desgastando com os negócios desses, sacou? Então, por exemplo, cara, tu pode movimentar a cena, ter música lançada, ter suporte, e às vezes a pessoa não gosta de você e ela não deixa você tocar num clube, tá ligado? Rola muito disso, mano. Rola muito disso. E aí eu fui me desgastando com essas paradas, sacou? Eu não coloquei aqui, mas é uma parada que me cansava muito também. Na música, cara, tem muito ego, mano. Tem muito ego envolvido, tem muito... Sacou? Tem muito apego às paradas, mano. E esses negócios assim o meu perfil, galera, eu não sou muito da politicagem não, mano. Eu tenho essa dificuldade de politicagem até mesmo no meu trampo. Porque o meu perfil é mais, tipo, direto, mano. Eu não fico ofendido, mano. Eu não fico ofendido se você vai ser direto e errado. Eu posso até ficar, né, meio ofendido durante 2 minutos. Mas depois eu vou dar uma refletida e vou falar, pô, pelo menos a pessoa foi honesta e sincera comigo, sacou? Eu não gosto muito de ficar rodeando a pessoa, de ficar muito... Não curtia muito isso. E isso foi uma das coisas que ficou me desgastando em relação a isso. E aí, vamos lá. Cara, valeu a pena? Cara, eu sendo bem honesto pra vocês... Valeu super a pena, mano. Valeu super a pena, tá? Eu cresci muito como ser humano. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito a me comunicar. Eu aprendi muito a me valorizar. Eu aprendi muito a entender que se eu não vender o meu peixe, ninguém vai vender por mim. Eu aprendi que, cara, você precisa dar o seu melhor. Não é o suficiente, sacou? Que muitas das vezes você vai dar o seu melhor, mas que muitas das coisas que depende de você, você tem que dar o seu melhor. Mas tem certas coisas, mano, que não depende de você e que, cara, tá tudo bem, mano, tá tudo certo, mano, faz parte, sacou? E isso é uma lição que eu tive com a música que é pra vida, mano, que é pra vida. Sacou? Eu aprendi a trabalhar em grupo, o quão é importante você ter pessoas que caminham na mesma direção que você e que tenha os mesmos valores que você. A gente saiu de 2018 para um evento bem minúsculo, com pouquíssima, 10 pessoas que curtiam o nosso rolê, para em 2 anos, cara, a gente fazer rolê para 10.000 pessoas, sacou? 10.000 pessoas. Pô, Bruno, mas 10.000 pessoas é muito. Você deve estar zoando, você deve estar mentindo. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui do SP na Rua. Deixa eu colocar aqui, ó. SP na Rua pra vocês, ó. SP na Rua, 2019.
Deve ter o vídeo do Bark aqui, ó. Depois dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Em frente ao Teatro Municipal, eu aqui. Esse aqui é o Valtinho. Fazia a parada junto comigo, fazia o B2B. E, cara, foi muito gratificante, mano. Muito gratificante, valeu a pena. Só que assim, cara, já vai preparado. Que, cara, se você der uma maneira, mano, se você encontrar uma maneira de monetizar essa parada que seja uma forma sustentável pra você, cara, vale super a pena, mano. Só que entenda também que, mano, você vai ter que engolir muita coisa, sacou? Tem muita coisa que é... Se você gosta da noite, eu fui perdendo isso, né? Eu meio que hoje não curto muito a noite. Então, mas se você é uma pessoa que gosta, vai, mano. Vai, sacou? Vale a pena. Vale a pena você... Se você tem esse desejo ardente... Por qualquer coisa, mano. Vale a pena, mano, você se arriscar e você fazer. Sacou? Vale a pena, mano. Não fica reprimindo esse desejo. Mas porque o que minha família vai achar? O que vão pensar de mim? Cara, se joga, mano. Se joga, mas leva a sério. Leva a sério como se fosse um trabalho normal, mano. Como se fosse um CLT, sacou? Então, valeu super a pena. Eu vivi histórias incríveis. Tem outros vídeos aqui, galera, que eu conto bastante, tá? Principalmente esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, lembranças não contadas, no domingo da minha vida. Esse vídeo aqui também é muito bom porque esse rapaz que tá aqui, que é o Joe, ele que criou o Tecno de Rua, e aqui a gente conversa sobre o Tecno de Rua e várias histórias que nunca ninguém soube, mano, sacou? Por exemplo, a gente foi pra delegacia uma vez em Uberlândia. Mano, tem várias histórias, mano. Tem história de uma treta que teve na Avenida Paulista, onde a gente tava tocando, que do lado tinha bolsonaristas e do outro esquerdistas, e, mano, a polícia no meio e a gente no meio, tocando terror, mano, na Paulista, e lotado de gente, mano. E a polícia querendo pegar as caixas. Mano, que loucura, mano. Essas histórias assim, cara, porra, vai passar 20 anos assim. Eu tenho muito orgulho, mano, de ter passado por tudo isso, sacou? Pô, demais, mano, demais, tá? Então, esse aí fica meus 2 centavos aí em relação à produção fonográfica, a minha história, se valeu ou não valeu a pena como DJ, tá? E a gente fica por aqui, tá bom? Eu tenho uma surpresa aí essa semana. Se inscreve aí no canal, curte aí o vídeo. Eu tenho uma surpresa essa semana, que eu vou pra algum lugar aqui do sul. Eu vou pra algum lugar lá do sul fazer vídeo, tá? Eu vou viajar, vou a trabalho, mas eu vou gravar uns vídeos lá nesse lugar. Vocês vão ficar sabendo. Quem se inscrever aqui no canal vai ficar sabendo aí essa semana. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Não se esquece de se inscrever aí, de dar o like aí no vídeo, e boa semana pra gente. Valeu!